Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Rumenologia. O assunto de hoje, sumidouros de hidrogênio, um assunto que foi muito comentado, recebi várias perguntas no episódio de produção de metano, onde eu falei um pouco de sumidouros de hidrogênio e então com base nas perguntas dos nossos ouvintes, né, e também nos comentários que eu recebi, tanto lá no nosso canal do YouTube quanto nos directs aí no Instagram, resolvi gravar esse episódio para acabar de vez com todas as dúvidas e passar mais informação do mundo do rumen aqui para vocês. Bom, então hoje a gente vai falar nesse episódio mais curto de sumidouros de hidrogênio. As principais dúvidas sobre sumidouros de hidrogênio foi no sentido de quando eliminamos o metano do rumen. Quando o metano é eliminado do rumen, para onde vai o hidrogênio? Qual é o destino do hidrogênio, sendo que o metano, né, a formação de metano é disparado o maior sumidouro de hidrogênio no meio ruminal. Bom, antes de começar a falar sobre isso, a gente precisa pontuar algumas diferenças, né? A diferença entre H+ e o H2, né? O H mais o H, né? A molécula de hidrogênio, né? Então, diferenças básicas são as seguintes, né? O H+, que é liberado durante a multiplicação dos micro-organismos, né? O H+ sozinho aí, né? O próton em si, esse sim vai colaborar para diminuir o pH ruminal e então exacerbar casos de acidose e tudo mais quando se tem dietas de alta energia. Já o H2, né? O H mais o H aí, a molécula, né, de hidrogênio, esta não é capaz de abaixar o pH. Na verdade, essa não mexe, né, no equilíbrio aí ácido-base do rumen, né? O H2 está presente ali, né? Ele precisa ser formado no rumen exatamente porque para a fermentação continuar, né, o H2 precisa entrar nos processos aí de reoxidação de alguns cofatores, incluso o metano. Tá ok? Então, no episódio número 26 aqui do nosso podcast, se você não assistiu, volta lá para assistir, tá? Que eu acho que vai ser legal para você entender esse episódio aqui. Né? Eu falei lá, né, de cofatores, né, de alguns dos cofatores, principalmente do metano. Ou seja, para ocorrer fermentação ruminal, é necessário que o NAD seja renovado. Então, eu comentei no episódio de metano que o NADH, né, ele joga o hidrogênio no meio e volta, né, como NAD+, lá para a via glicolítica. Tá ok? Quando ele joga esse hidrogênio no meio, né, uma grande parte desse hidrogênio vai estar na forma de H2, tá? E então esse H2 vai ser utilizado, por exemplo, para a formação de metano. Muito bom, mas e quando então não temos metano, ou seja, adotamos alguma estratégia nutricional ou usamos algum aditivo que inibe a produção de metano no rumen, né? Para onde vai esse H2? Então a gente vai comentar sobre isso aqui nos próximos slides. Bom, antes de qualquer coisa é preciso discernir, né, o H2 dissolvido no meio ruminal do H2 gasoso, tá? O único disponível para os micro-organismos do rumen, pessoal, é o H2 dissolvido no meio ruminal, tá ok? É o único que está disponível, é esse H2 que as bactérias vão usar para fazer metano, né, e os outros produtos aí que eu já vou falar aqui no próximo slide, tá? Esse é o único que está disponível para as bactérias. Já o H2 gasoso, né, liberado aí na forma de gás, né, ele é aumentado e muito quando eliminamos o metano do meio, tá ok? Então, uma das perguntas do pessoal que me contactou, né, era isso, tá? Para onde vai o H2, né, em caso de não formação de metano? Bom, tem alguns passos que eu já vou falar aqui no próximo slide, mas esse aumento, né, do H2 gasoso, ele vai fazer com que também aumente as emissões de H2 para o meio ambiente. Ou seja, a concentração de H2 no meio ruminal, quando se inibe, né, quando a gente inibe as bactérias metanogênicas, ela chega a aumentar 100 vezes, isso mesmo, 100 vezes a concentração de H2 no meio ruminal. Mas lembrem-se o que eu disse anteriormente, o H2 ele não mexe no pH do rumen,
tá ok? Ele só vai fazer parte da reoxidação dos cofatores, tá? Sendo o metano um deles. Tá certo, pessoal? Ou seja, se a concentração no meio ruminal de H2 aumenta 100 vezes, as emissões de H2, né, para o meio ambiente chega a aumentar de 60 a 600 vezes. Tá certo? Então essa é a primeira parte da resposta para quem perguntou para onde vai esse H2, né? O rumen compensa, né, tirar o metano do meio, né? Esse H2 vai para outro aceptor, né, de elétrons? Na verdade não. Tá ok? Na verdade aumenta a concentração no meio ruminal e consequentemente aumenta a emissão, né, desse H2 para o meio ambiente. Tá certo? No entanto, quando eliminamos as metanogênicas, né, conseguimos, na maior parte dos casos, reter mais carbono dentro do animal, dentro do rumen. O que, em teoria, né, esse carbono vai ser transformado em leite, vai ser transformado em carne e não vai ser expelido para o ambiente. No final das contas, no balanço geral, né, alguém pode falar assim, bom, mas se está perdendo hidrogênio, né, está perdendo energia. Isso é verdade, tá? Mas perderia-se muito mais energia se o animal estivesse emitindo metano, tá ok? Muito mais energia seria perdida se o animal estivesse emitindo metano e não apenas o H2, tá? No final das contas, a energia perdida aí depois do balanço, né, considerando que o carbono foi retido e só o H2 foi expelido, né, tem uma perda de energia aí de mais ou menos 2,7% na hora que a gente tira as metanogênicas do meio e o metano passa a ter a sua produção muito reduzida. Tá certo, pessoal? Então, o que é utilizado no meio ruminal é o H2 dissolvido e o H2 gasoso, ele é emitido, né? Ele é eructado, né, pelo ruminante, sendo que ele aumenta aí até 100 vezes dentro do rumen e até 600 vezes, né, a taxa de emissão dele aí via eructação pelo animal ruminante. Tá ok? Bom, esse esquema aqui que eu estou mostrando, né, para quem está assistindo no YouTube, né, quem não está, quem está no Spotify, recomendo que vocês vão até lá, né? Bem no meio aí dessa figura que eu estou mostrando tem o H2 dissolvido, né? Então, esses aí à esquerda do slide, né, são os destinos, né, do H2 dissolvido. Ou ele pode ir para a via metanogênica e formar metano, a qual é o maior sumidouro de hidrogênio no rumen, né? Já vamos falar aqui, né? Já de cara, vocês já sabem disso, né? O maior sumidouro. Esse H2 também pode ir para uma via cetogênica, ou seja, ser utilizado para formar acetato. Também pode ser utilizado para formar sulfato, né? Nos redutores aí de sulfato e de nitrato, tá ok? Vai formar aí, né, o amônio, né? Principalmente o amônio é utilizado pelos micro-organismos ruminais para crescimento, né, pessoal? E também eles podem ir para o caminho de formação de propionato, tá ok? O propionato, pessoal, a formação de propionato é a principal rota, ou seja, é o principal sumidouro de hidrogênio no rumen depois do metano. Então é óbvio que quando usamos uma estratégia nutricional, de novo, para retirar as bactérias metanogênicas do meio e, consequentemente, diminuir a produção de metano, a segunda via, o segundo maior sumidouro de hidrogênio no meio é a produção de propionato e essa via passa a ser facilitada. Essa é uma das explicações, né, pessoal, que quando a gente tira forragem e coloca concentrado na dieta, simplesmente a gente tem um aumento na proporção do ácido propiônico dentro do rumen, do propionato, e diminuição do acetato, né, do ácido acético, né? Não é somente isso ocorre não somente pela mudança de microbiota, né, e mudança de substratos e tudo mais. Isso ocorre porque a via bioquímica muda, como a gente conversou já no episódio, né, número 26, de produção de metano, tá? E automaticamente, quando a gente coloca concentrado para o animal consumir, né, e um maior aporte, na verdade, de concentrado entra no rumen, né, a gente já automaticamente diminui a produção de metano. Então, é facilitado o uso desse H2 pela via de produção de propionato e então o propionato é aumentado.
Tá? Então não é somente o substrato, mas é a sobra, né, vamos dizer aí, do H2 dissolvido no meio ruminal, que também facilita a formação de propionato no rumen quando a gente coloca concentrado. Tá ok, pessoal? Bom, então voltando aqui de novo nesse slide, né, então a gente tem lá a via glicolítica, né, vocês estão vendo ali o passo de glicose para 2 piruvatos, né, e desse passo saem os hidrogênios, né, dos NADs, que a gente já conversou no episódio de número 26, e aí a gente vai ter o H2 aí dissolvido no meio ruminal. Então, se não tiver metano, que é responsável por aproximadamente 70% aí, né, é responsável por 70% dos sumidouros aí de hidrogênio no meio, se não tiver metano, a segunda rota alternativa aí vai ser a última ali do succinato, então propionato. A terceira rota vai ser formação de acetato e quarta e quintas rotas vão ser o que a gente chama de aceptores inorgânicos de elétrons, que são aí os redutores de sulfato e de nitrato. Tá bom, pessoal? Então, em suma, né, quando a gente elimina o metano do meio, né, a gente aumenta a quantidade de H2 no meio ruminal. Uma parte está dissolvida, a outra parte está na forma de gás. Né? O gás é expelido, é emitido pelo animal, inclusive essa quantidade aumenta, como a gente já conversou. E o H2 que fica dissolvido no meio ruminal, que não é capaz de mexer no pH do rumen, tá ok? Esse H2 não é responsável por acidificar o rumen, é o H+, que é, tá bom? Esse H2 vai ser utilizado para oxidação de cofatores, tá ok, pessoal? É exatamente isso que vai acontecer. Formação de propionato, acetato e também nos passos aí, como eu estou mostrando aqui, para reduzir sulfato e também nitrato. Tá certo? Bom, antes de acabar eu quero mostrar para vocês esse slide aqui que é muito legal, né? É uma comparação, na verdade, aqui de um artigo, né? De ovinos, né, que tem baixa produção de metano à esquerda e alta produção de metano à direita, né? A gente consegue ver aí que ovinos que têm baixa emissão de metano, eles têm uma dieta, né? Eles produzem mais propionato, aumentam, né, a proporção de propionato e butirato no rumen. E os ovinos que têm uma maior produção de metano, eles têm um aumento na proporção de acetato, tá certo, pessoal? Então, o metano, ele está intimamente ligado à produção de acetato no meio ruminal, tá certo? A partir da hora que a gente diminui o acetato, a produção de acetato no meio ruminal, automaticamente a gente está diminuindo também a produção de metano. O que a gente pode fazer para diminuir o acetato, então, do meio ruminal? Retirar a forragem da dieta, né? Não é só a adição de concentrado que facilita a formação do propionato, né? É a retirada da forragem que também facilita a redução da produção de acetato. E aqui vocês podem notar, né, que na terceira linha, né, ali abaixo das figuras, né, tá marcado lá concentração de H2. Em animais que têm uma baixa produção de metano aí do lado esquerdo, tá escrito ali, né, mais alta. Né? Concentração de H2 no meio ruminal mais alta, que é exatamente, né, o que a gente comentou. Né? Quando você inibe a produção de metano, sobra H2 no meio, e aí vai aumentar as emissões de H2 para a atmosfera. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou desse episódio e assistiu, escutou até aqui, vai lá no nosso canal do YouTube e se inscreve. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui no canal e não se inscreve no canal. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal, tá ok? E indique esse podcast para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus professores, que só assim a gente vai conseguir atrair mais apaixonados pelo mundo do rumen aqui para o nosso canal. Se você tiver dúvidas ou algum comentário para fazer em relação a esse episódio ou qualquer outro, vai lá no nosso canal do YouTube, na seção de comentários, e deixa lá a sua pergunta, a sua sugestão. Quem sabe eu não gravo um episódio, se a sua pergunta for tão boa, quem sabe eu não gravo um episódio especificamente para responder o seu questionamento. Um abraço e bons estudos!